acho que soltar um cego no meio da multidão, ele se acha melhor do que muitos aí. Eles acham que nós estamos falando outra língua. Às vezes eu tenho essa sensação, que eu estou falando, sei lá, chinês, não sei, mandarim, porque falo, não adianta. A Cíntia manda recado para casa, está devendo essa tarefa, está devendo essa tarefa, e o povo não faz, e não faz, e não faz. Meu Deus do céu, gente. Tá feia a coisa. Mas então, hoje nós vamos começar a estudar os fungos, tá? É na página... A gente vai estudar rápido isso aqui, tá? Eu tenho duas formas de estudar com vocês isso aqui. Ou a gente vai lendo aqui no livro, tá? E vai explicando, ou eu tenho também um PowerPoint pronto para explicar tudo isso. Vocês que sabem. O que vocês preferem? Prefiro PowerPoint. Quem mais? Vamos ver. Opiniões. Vamos rápido. 3 falaram. PowerPoint, bem mais. Deixa eu ver aqui. Então tá. Então lá vou eu pro PowerPoint. A hora que vocês quiserem fazer no livro, a gente faz, tá? Certo? Então vamos lá. Trabalhar. É a última aula, né? Estão cansados já, não estão? Vocês cansam à toa. Aqui, ó. Esse PowerPoint não é meu, tá? Já vou avisando. As características gerais dos fungos, gente. A gente conhece por fungo, quando a gente pensa em fungo, a gente já pensa logo em mofo. Eu, pelo menos, nunca me lembro, assim, de cogumelo. Eu já lembro de mofo. Não sei por quê. Fungo, eu lembro dos Smurfs. Mofo. É. Então, eu já lembro de bolor, sabe? Quando tu abre, assim, às vezes deixa aqui em casa tinha um quarto aqui, um guarda-roupa muito tempo fechado, eu fui abrir, estava cheio de coisa branca, assim. Então, mofo, me lembra isso sempre, né? Mas os fungos, né? São os cogumelos, os mofos, os bolores, as leveduras, tudo isso faz parte do reino fungi. O que Oi? A Fabiola pediu para botar esse PowerPoint no WhatsApp depois, no WhatsApp, no grupo. Eu sempre boto. Não precisa nem pedir, eu sempre boto. Gente, daí, ó, as características principais dos fungos. Vocês não precisam se ligar nessas palavras aqui mais complicadinhas, tá? Porque esse PowerPoint aqui é um PowerPoint de ensino médio, tá? Mas dá perfeitamente para trabalhar aqui, tá? Que são coisas que tem no livro de vocês e que vão ser trabalhadas. Então, aqui, ó, todos os seres do reino fungi, tá? Que é o reino dos fungos, são heterótrofos. O que significa isso? Eles não produzem o próprio alimento, eles têm que se alimentar de outro ser vivo, tá? E todos são aclorofilados, ou seja, não tem clorofila, certo? Então, se não tem clorofila, a clorofila é que desencadeia a fotossíntese, eles não fazem fotossíntese, nem quimiossíntese, portanto, eles têm que se alimentar de outros seres vivos, tá? Também eles não têm tecido verdadeiro. O que seria o tecido verdadeiro? Seria um tecido formado por células, certo? Então, o tecido deles ele não é um tecido verdadeiro, né? Eles têm células, mas não chega a formar um tecido verdadeiro, tá? Produzem esporos, certo? Esporo é uma coisa diferente de semente, tá? Os seres vivos tiveram que evoluir bastante, né, para aparecer a semente, certo? A semente vai aparecer entre as plantas e só lá no grupo das angiospermas que aparece as sementes, certo? Eles podem ser unicelulares e pluricelulares,
tá? A reserva deles é glicogênio, é um açúcar, né? E pode ser, eles se reproduzem, eles têm uma fase assexuada e uma fase sexuada para se reproduzir. Então, a maioria deles apresenta alternância de gerações na sua reprodução, certo? Num determinado período da vida se reproduz sem a presença de gametas e no outro com a presença de gametas, tá? A digestão deles é extracorpórea, ou seja, eles fazem, eles eliminam uma substância no local onde eles vão se alimentar, né? Aquela substância digere a matéria que eles querem se alimentar, depois eles absorvem essa substância, certo? Com os nutrientes, tá? Então, não é uma digestão intracorpórea, como é no nosso caso, que é dentro do organismo, né? A digestão no reino dos fungos acontece fora do organismo deles, tá? E eles têm uma parede celular que é formada por quitina. Quitina é uma proteína, certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Entendido? Tudo certinho? Sim, professor, isso. Tá. Aí, gente, a gente vai passar aqui, ó, essa partezinha que vem agora, tá aqui na página 93. Só que, no livro de vocês, a classificação dos fungos, ela é um pouco mais moderna, ela traz os quitridiomicetos, tá? Isso aqui são fungos muito antigos, que podem ser unicelulares e pluricelulares, e eles têm uma coisa bem interessante, eles são fungofilamentosos, são aquáticos, e eles apresentam flagelo, aquele rabinho, sabe, para se locomover em algum estágio da vida, tá? Não sei nem por que botaram isso no livro de vocês, porque isso aqui tem mais em livro profissional, mas resolveram botar, tá? A classificação dos fungos, os fungos, eles se classificam, então, tem esses quitridiomicetos, e a partir deles aparecem os ascomicetos, que são fungos, né, que são as leveduras, geralmente se encontra nas leveduras, tá, que são unicelulares e coloniais, tá, então elas formam esporos sexuados, que a gente chama de ascosporos, e no interior de uma estrutura chamada asco, tá, e tem o corpo de frutificação. Então, aqui, ó, vocês estão observando, isso aqui é uma imagem de microscópio, tá? Vocês estão observando a levedura Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura aqui, nada mais é do que o fermento, sabe aquele fermento de bolinha que muitas pessoas usam para fazer pão em casa? Alguém já viu esse fermento em casa? Acho que já. Eu tenho esse fermento em casa, eu faço pão aqui, prof. Então, esse fermento aí é o Saccharomyces cerevisiae, tá? É uma levedura e ele é um ascomiceto, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo tem essa bolinha aqui, né? Esse aqui é um Saccharomyces, e vocês estão vendo que tem um brotinho aqui, ó, aqui também, ó, certo? Nesse caso aqui, esse Saccharomyces, ele tá se reproduzindo, tá? Por brotamento, tá? Formando assexuadamente aqui. Ele tá formando um brotinho e desse brotinho vai dar origem a outra levedurazinha, tá? Ó, esses aqui também são ascomicetos, ó. Esse aqui você conhece bem, orelha de pau. Eu tenho aqui em casa. Então, vê que ela fica grudada, geralmente num tronco mais envelhecido, né? Aí, como é que é a digestão? Esse fungo aqui, ó, ele lança uma substância aqui no tronco, certo? Que vai digerir as partes que já estão se decompondo aqui, né? Aí digere e depois ele absorve, certo? Com os nutrientes que tem aqui, tá? E é assim que ele vai se nutrindo. Aqui também tem uma orelha de pau linda, tá vendo? Como é bonita, tá? Ó, aí o que acontece? Estão vendo aqui? Ele tá grudadinho aqui, né? Então tem aqui
esse espaço aqui, ó, que é o ascosporo, tá? E essa estrutura interna aqui, ó, é cheia de hifas, tá? As hifas, se vocês olharem aqui na página 91, ó, tá? Os fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos denominados hifas. Então, o tecido dele, esse corpo que ele tem aqui, ó, é formado por filamentos chamados hifas, tá? O conjunto dessas hifas aqui, tá? É chamado de micélio, tá? Ó. Daí a gente tem o outro grupo, né? Então tem ascomicetos, aí depois vem os basidiomicetos, tá? No livro de vocês eu estou fazendo de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Vem os basidiomicetos. Esses aqui é que apresentam um corpo de frutificação, que é chamado de basidioscarpo, ou cogumelo, certo? Então, todos esses fungos que formam esse chapeuzinho, né, tem esse corpo de frutificação, são do grupo dos basidiomicetos, certo? Então, aqui, gente, ó, ele tem um corpo, tá? Todo formado por hifas, que formam os micélios. Aqui embaixo, ó, ele tem lamelas, certo? Que é o basidioscarpo, tá? Dessas lamelas aqui é que vão cair os esporos, quando os esporos estão maduros. Aqui tá aparecendo, ó, tá? Aqui estão os esporos, certo? E aí os esporos caem no chão e vão formar um novo cogumelo, tá? Ó. Aqui a gente tem isso aqui, ó, o basidioscarpo, sabe? Aquela parte toda laminada que fica embaixo do... Eu nunca vi, mas é muito lindo. É muito lindo e é alucinógeno esse aqui, tá? Esse aqui é um perigo. Isso aqui é venenoso, se a pessoa ingerir demais, pode nunca mais voltar à razão, tá? E ele é um basidiomiceto, certo? Ó, então tem essas lamelas aqui, ó, e dentro dessas lamelas vão se formar os esporos, estão vendo? Ó? Aí eles se formam e quando eles estão maduros, eles caem, tá? Caem e começam a formar as hifas, tá? As hifas vão se juntando e formam o micélio, esse corpo de frutificação aqui, ó, tá? Ó. Aqui a gente tem esse conjunto de hifas, que é o micélio, tá? Esse conjunto de hifas se junta, forma essa estrutura aqui, que é o corpo de frutificação, tá? E aqui a gente tem as estruturas produtoras de esporos, certo? Ó, é esse ciclo aqui que acontece, ó. Tem o cogumelo, né? Aí aqui nas lamelas vão se produzindo os esporos, tá? Os esporos, que são chamados de basidiosporo em germinação, né? Eles caem, começam a se formar as hifas, tá? E aí no solo essas hifas vão dando origem ao corpo de frutificação, vão se juntando e vão dando origem ao cogumelo, tá? Modo de vida, são decompositores ou saprófagos, tá? Se alimentam de coisas podres, né? Tá? E por ser assim, por ter esse modo de vida, faz a reciclagem, a decomposição da matéria orgânica, tá? Mas não faz sozinho não, né? Tem bactérias e tem até animais facilitadores da decomposição, tá? Aqui é aquele fungo conhecido, né? Quando a gente deixa uma laranja lá na fruteira, quando a gente vai ver, tá assim, né? Se a gente esquece da bichinha, tá? Aqui, gente, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Tem uma experiência muito legal de fazer. Às vezes a gente tá um calorão, assim, aí depois dá uma chuva, aí passa a chuva, daqui a pouco a gente vê na grama da gente, tem aqueles cogumelão, assim. Já aconteceu? Vocês já viram isso alguma vez? Já, prof. Já, né? Não. Então, se a gente pegar o cogumelo, cortar aqui, ó, tá?
e deixar essa parte aqui virada numa folha, tá? Uma folha branca, assim. Deixar por um tempo, certo? A gente deixa por um determinado tempo, assim. Pode até tampar, botar uma coisinha por cima para tampar, né? E deixa por um determinado tempo. Quando a gente tira dali uma semana, 2 semanas, quando a gente tira o cogumelo, tá todos os risquinhos assim, ó, forma tipo um sol, né? Uns risquinhos pretos, que é onde caíram os esporos. Se a gente plantar aquele papel, nasce um monte de fungo. Associados, eles geralmente são mutualísticos, tá? Então, vamos por aqui, ó, na raiz do pinheiro, né? Essas hifas, elas ficam aqui, ó. O fungo aproveita a nutrição autotrófica do vegetal e o mesmo libera no solo nutrientes, através da decomposição, que vai ser aproveitado pela planta. Então, eles têm uma relação com as plantas mutualística, tá? Eles aproveitam que a planta produz o seu próprio alimento, né? E aí eles aproveitam para se alimentar desses nutrientes e, como eles fazem a decomposição, né? Eles também estão ajudando a planta, tá? Ó, aí a gente tem os líquens, é uma associação, esses líquens vocês também conhecem, certo? Vocês veem por aí nas árvores. Os líquens são indicadores ambientais, tá? Vamos supor, se eu estou num lugar que as árvores têm bastante líquens, é sinal que o ar ali não é tão poluído assim, que o ar é saudável, tá? Porque em locais muito poluídos, os líquens não sobrevivem, tá? Isso aqui, ó, é formado por isso aqui, ó, Isso tem muito tá? aqui em Por Floripa. fungos e algas, certo? É uma associação de fungo e alga. E é uma associação mutualística, certo? Se a alga morrer, o fungo morre também. Hein, prof, isso tem muito aqui em Floripa, né? Esses fungos nas árvores. E quando a gente vai fazer trilha, né, a gente observa nessas trilhas aí que as árvores têm bastante líquens, né? Ô, Parasitas. prof, eu tenho. Oi? Não, é que eu tenho a árvore aqui do meu quintal, ela é cheia desses líquens verde. E é cheio de musgo também, né? É bem bonitinha a árvore. Ah, tem musgo também. Musgo daí já são as briófitas, né? Então, aqui, ó, ferrugem do cafeeiro é uma doença provocada por fungo, tá? Então, existe fungos que são parasitas ou patogênicos, né? Eles provocam o quê? Causam doença nas plantas, tá? Eu tenho um limoeiro aqui em casa que as folhas estão pretas e é um fungo, né? Só que eu já sei como acabar com ele. O homem, a gente vai ter também problemas sérios com fungos, tá? Que podem causar problemas sérios, como, por exemplo, candidíase ou sapinho, tá? São fungos que atacam mucosa, daí tanto pode atacar a mucosa vaginal, como, olha aqui, ó, pode dar na boca, tá? Sapinho, certo? Tem essas doenças aqui, ó, esses fungos que dão no pé, às vezes dão entre os dedos, tá? E também pode ir para o pulmão. Daí o bicho pega. Os fungos, né? A importância ecológica deles para o ambiente é que eles fazem reciclagem da matéria orgânica, né? Mas eles podem ser usados também na alimentação, né? A gente já viu ali o Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que é usada para fazer pão, né? Fermento de pão. Tem outros que são usados para fazer cerveja, outras bebidas, queijos, né? Por exemplo, esse aqui, o camembert, usa um fungo, esse aqui, gorgonzola, também usa fungo, né, na sua produção, tá? Além disso, a gente tem o champignon, tem esse aqui é o champignon, esse aqui é o champignon em conserva, esse aqui é o champignon in natura, tá?
Ó, daí para fazer pão, esse aqui todo mundo conhece, esse fermentinho aqui, né? Ó, essa levedura aqui também é usada, desculpa, gente, para fazer cerveja. Ô, prof, Oi? o meu irmão, ele estudou química, né? Ele tá Aham. estudando química, então ele tem que ficar vendo essas coisas de levedura, levedura, né? É mais coisa de química, mas entra também um pouquinho dos fungos, tipo, Aham. por causa. Sim, Ele porque foi numa fungo faz fábrica de cerveja. fermentação. O meu irmão teve que ir numa fábrica de cerveja, essas coisas, para ver como é que fazem a fermentação, como é que fazem isso, aquilo. Aham, é isso mesmo. E os fungos, eles também são usados como medicamentos, né? Aqui está o Flem, né? Que obteve o antibiótico penicilina a partir do fungo do gênero Penicillium, tá? E ele descobriu isso muito por acaso, né? Ele tinha colocado essas plaquinhas aqui, ó, que a gente chama placa de Petri, né? E estava fazendo cultura de bactérias, né? E aí, mas ele precisou viajar ou teve que sair, não sei o que aconteceu, que ele acidental. Aí depois, quando ele voltou, ele viu que em algumas placas as bactérias tinham sumido, elas tinham morrido, né? E o que ele observou? Ele observou que nessas placas que as bactérias tinham morrido, tinha esse fungo aqui, ó, penicillium, tá? Isso aqui, gente, revolucionou a medicina, porque até então as pessoas morriam por infecção de bactéria e não tinha como curar, né? Aí, a partir da descoberta desse antibiótico aqui, porque antibiótico? Antivida, né? Matou todas as bactérias que tinha ali, né? Então, ele chamou de antibiótico, né? E descobriu o primeiro antibiótico, que foi produzido a partir desse fungo aqui, o penicilino, tá? E foi uma baita de uma descoberta, né? Que antigamente as pessoas morriam muito facilmente por infecção bacteriana, Pela tá? cara dele, deve ter sido mesmo, hein, prof? O cara com os olhão arregalado daquele jeito, ó. Eu achei ele uma simpatia. Mas foi uma grande descoberta, né? E acho até que nem se dá tanto valor a essa descoberta como se dá a outras aí, né? Mas foi muito importante, porque imagina o que tem de bactéria por aí, o que tem de bactéria patogênica, o que tem de novas bactérias surgindo e extremamente resistentes, né? E a partir daí dessa descoberta de que um fungo pode eliminar a vida bacteriana ali, né, de bactérias que causam doenças, isso foi um passo muito grande para a medicina, né? E para a indústria farmacêutica também, que daí depois passou a descobrir outros antibióticos, né? Aqui são fungos muito perigosos, tá? Ó, esse aqui esse gênero Amanita, muitos deles são bem perigosos, tá? Esse aqui é o Amanita phalloides, tá? Olha aqui, presta atenção nisso, ó, 50 gramas desse cogumelo pode matar uma pessoa de 68 quilos. Ô, prof, Se a eles são. pessoa, se a pessoa ingerir 50 gramas disso aqui, ela pode morrer. Uma pessoa de 68 quilos. Não é tão magrinha assim, né? Ô, prof, eu só li o final daí tava 68 quilos. Eu falei, que esse negócio pesa 68 quilos? Como? Eu não tinha lido tudo, né? Eu só tinha lido 68 quilos. Daí eu pensei, que isso? Pesa 68 quilos. Não. 68, 50 Sim, graminhas disso aqui, que não é nada, pode matar uma pessoa, se a pessoa ingerir, uma pessoa de 68 quilos. é Imagina cogumelo, né? uma pessoa mais magrinha, mata na hora. Esse aqui também é do mesmo gênero, ó. É a manita também, tá? Esse aqui é o muscarina. Esse é alucinógeno. Esse aqui, se o cara ingerir muito, ele não volta nunca mais ao normal. Esse daí é o dos Smurfs, né, prof? Não sei, acho que não.
Esse cogumelo tem na série Viking, que quando o cara ele tomou o principal, que é o Ragnar, ele ficou bem doidão, que ele tinha se machucado, aí ele não sentia dor, mas ele ficava muito louco, assim. Fica muito louco Ele e o mesmo. Floki, que é um dos caras que andava com ele. Tem relato de um cara que... Só um pouquinho, deixa eu voltar, deixa eu ver vocês, que eu fico agoniada de ficar falando sem ver vocês. Só um minuto. Aqui, ó. É, tem relatos e mais relatos sobre gente que ingeriu esse cogumelo aí, né? Mas tem relato de um cara que na época ele devia ter uns 18 anos, nem tinha, eu acho que nem tinha 18 anos quando ele tomou chá desse cogumelo aí, né? E ele conta que ele tomou num apartamento de um amigo, os dois estavam sozinhos, os pais tinham viajado, e quando os pais voltaram, estava cada um sentado num canto, assim, ó, da parede da sala, sentado de perna aberta, com o olho vidrado, os pais não sabem quanto tempo ele estava ali, mas no mínimo 2 dias, porque os pais ficaram 3 dias fora, então no mínimo ele estava ali há 2 dias, né? E eles contaram depois, eles conseguiram, fizeram desintoxicação, mas ficaram muito tererê durante muito tempo, né? Mas depois que eles conseguiam lembrar de alguma coisa, que eles conseguiam contar alguma coisa, um deles disse que olhava para as mãos assim, ó, e o dedo ia crescendo, 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 e ele tentava pegar o dedo assim, daqui a pouco era o nariz, daqui a pouco ele se sentia enorme, daqui a pouco parece que ele ia, sabe? Diz que era o troço mais apavorante do mundo. E Parece filme. levou muito tempo. Eu não sei se ele. Eu não lembro se é esse relato que levou mais de 3 anos para voltar ao normal. Eu não lembro se é esse relato aí desse cogumelo aí ou se é de outro, porque eu já li tanto que na época a gente estudava fungo, os professores passavam, né, os artigos sobre relatos de pessoas que tinham se intoxicado com cogumelo, inclusive de uma professora que era especialista e ela experimentava pequenos pedaços para sentir a reação, tá? Ô, prof, tem uma planta que cura, tipo, distúrbios psicológicos, essas coisas, que é a ayahuasca. Já Não ouvi sei se você falar. ouviu falar, só que daí também tem efeito ao contrário, tem gente que morre, porque, tipo, é bem forte. É, Aí meu pai e minha mãe a gente viu o documentário sobre ela. Essa eu mulher, já vi também. uma mulher que o marido dela matou, tipo, a filha e se matou, e aí foi um negócio muito tenso. Ela foi lá comer esse negócio e, tipo, Nossa, os primeiros dias não teve o efeito, mas, tipo, do nada chegou e ela meio que melhorou muito. É bem doido. deixa eu só continuar aqui, gente. Só um minutinho para a gente tentar ver se a gente consegue terminar isso hoje, tá? Ó, esse aqui também é alucinógeno e, se ingerido, provoca danos ao sistema nervoso. Então, olha o cuidado que se tem que ter, né? Por exemplo, tem gente que cata cogumelo e come, né? É muito louco isso aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Claviceps purpurea, tá? Fungo parasita do centeio que produz ergotamina, substância da qual se extrai em laboratório o LSD, tá? O LSD também é um ácido, né? Que muitas pessoas usam, até hoje tem gente que usa LSD, ela é alucinógeno, né? Ele é um ácido que é colocado embaixo da língua e a pessoa fica muito doida, tá? Esse aqui são grãos contaminados por fungos, então são os estragos, né, que os fungos provocam. Aqui é aquele bolor que cria no pão, tá? Quando a gente olha no microscópio, ele tem essa imagem aqui, tá? Aqui é outra amanita, só não diz qual é a espécie. Todo amanita é meio perigoso. Aqui outro, também tóxico. Os amanitas, a maioria são tóxicos.
Certo, gente? Então, era isso por hoje. Eu vou botar esse PowerPoint lá no Whats para vocês, tá? Deixar lá para vocês. E amanhã a gente vai fazer exercícios, tá bom? Combinado? Tchau. Sim, prof. Tchau, prof. Tchau, até. Tchau, Bye, bye.